Agora, o nosso desafio, né, e nós ouvimos um pouco aqui o Renato e a Andressa, ele é um desafio espiritual. Porque mesmo sabendo que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, e ela nos revela Deus. Se você quiser conhecer Deus, então leia a Bíblia Sagrada. Ela revela o caráter de Deus. Se você quiser conhecer a si mesmo, então leia a Bíblia, que ela vai também revelar o que é a natureza humana. Nós vivemos dias complexos em relação à identidade, e muitos de nós precisamos recorrer aos psicólogos para que eles nos ajudem a nos encontrarmos, a saber quem nós somos. E lendo a Bíblia Sagrada, eu tenho certeza absoluta que você vai descobrir quem você é. Agora, mesmo sabendo disso, não é? Nós descobrimos que a dedicação à leitura da Bíblia Sagrada, ela é muito pequena e muito superficial, né? É impressionante o tesouro que nós temos aqui. É um tesouro que revela Deus, a vontade de Deus, a graça de Deus, revela também quem eu sou. Eu fiquei impressionado e já ouvi tantas outras histórias, né? Acabamos de ouvir agora aqui o Renato, que encontrou a mulher lá nas ruínas de Éfeso, e essa mulher ganhou uma Bíblia Sagrada de presente, e no momento de angústia, que ela se prostra no chão, ao sentar no chão, bate as costas na estante, a Bíblia cai, e ela começa a ler a Bíblia Sagrada, e Deus se revela para ela. E muitas outras pessoas, comigo também foi assim, Deus se deu a conhecer, eu comecei a entender quem era Deus, foi com a leitura da Bíblia. À medida que eu li o Novo Testamento, essas percepções espirituais de quem era Deus, elas ficavam muito claras para mim. Então, é espiritual. A batalha, ela é espiritual. O Deus desse século, o príncipe deste mundo, ele cega os entendimentos, né? Ele trava a pessoa, dá-lhe uma preguiça, né? Uma indisposição para ler a Bíblia. E eu me lembro dessa batalha espiritual de uma forma muito palpável. Está aqui a Áurea, minha cunhada, meu sogro, quando o Senhor o alcançou, ele queria ler a Bíblia, mas ele disse que quando ele começava a ler a Bíblia, era uma coisa impossível, era uma sensação de cansaço, de sono, de fadiga, que ele não conseguia lê-la. Então, é um desafio muito grande conhecer a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, viver sob o domínio e a direção daquilo que a Bíblia nos ensina. Hoje nós vamos trabalhar aqui bem rapidamente com vocês, dentro desse tempo que nós temos, é o que nós chamamos no discipulado dos 3 Es. Eu, as Escrituras e o Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É preocupante, irmãos, tudo que nós ouvimos aqui, principalmente o que vive hoje a Europa. Eu estava em Portugal em 2004, e naquela altura estavam noticiando que somente no Reino Unido 3.000 templos evangélicos haviam sido fechados
vendidos para se transformar em cafés, pubs e até mesquitas. 2004, né? Imagine hoje, nós estivemos lá depois, em 2018, a realidade do mundo cristão evangélico, da cultura ocidental, em termos de fé, é uma realidade extremamente preocupante, né? E começa por nós aqui, né? Começa por nós, as pessoas, ao invés, né, de virem à igreja. Vocês ouviram os dados? Prestaram atenção? 95% das pessoas não vão mais às igrejas. Isso dados recentes. Mais ou menos eu ainda estava na Junta de Missões, 2008, 2009, conversando com uma missionária da Noruega, um país cristão, luterano. Apenas 3% das pessoas iam à igreja aos domingos. Mas não vamos muito longe não, né? Podemos dar uma olhada aqui, a gente agradece a Deus, mas a dificuldade que as pessoas têm para vir à igreja, Sim, Arnaldo. Essa semana, na Alemanha, 10.000 templos católicos e protestantes devem fechar as portas nos próximos 10 anos. Arnaldo está passando para a gente aqui dados que ele consultou agora na internet, que nesse ano, na Alemanha, 10.000 templos entre católicos e protestantes fecharão nos próximos 10 anos as suas portas. O mundo cristão. O mundo cristão. Nós estivemos na Inglaterra, em Norwich, visitando lá o missionário, o pastor Paulo Mussi. Em 2018, a igreja estava reduzida a 1/4. Lembram? É como se o templo, né, fosse desse tamanho e agora apenas 1/4 estava funcionando. 4 anos depois, conversando com ele, aquele 1/4 já havia desaparecido, né? Eu visitei, na ocasião que ali estive, em 2014, era um desejo de visitar o tabernáculo, onde o Spurgeon pregava. As pessoas se acotovelavam para ir ouvi-lo pregar o Evangelho, né? E que tristeza chegar ali e ver aquele tabernáculo onde a palavra era pregada, pessoas alcançadas, estava reduzido a menos de 1/3, né? E por que isso acontece? Essa é uma pergunta, né? Isso acontece por causa da secularização. As pessoas, elas começam a buscar e se firmarem na ciência, na tecnologia, no dinheiro, e aí perdem, né, a relação com Deus, a dependência de Deus. Eu me perdoe, eu não é desabafo e nem falo por mal também não. Deus sabe. Mas você encontra mais gente de madrugada nas academias do que na igreja. Nós marcamos aqui na igreja uma reunião de oração às 8h15, das 8h15 às 9h da manhã. Sabe quantas pessoas tinha aqui hoje? Na reunião de oração? 6 pessoas, a 7 pessoas. Mas você vai na academia às 6h da manhã, elas estão lotadas. Você vai na academia às 18h, elas estão lotadas. É ruim? É mal? Não, é pecado? De jeito nenhum. Mas é só para perceber onde é que está o nosso coração. Se eu marcar uma reunião de oração aqui para as 8 da manhã, já não vem ninguém. Se eu marcar para as 5 da manhã, aí o pessoal me espanca, né? Pastor, fica à vontade, vai lá e ore por nós e que Deus te abençoe e nos abençoe também, né? Então, gente,
vamos abrir os nossos olhos. Preste atenção no que você está plantando no coração do seu filho quando você deixa de trazê-lo para a igreja, para a escola dominical. Preste atenção. Quando você prefere levar o seu filho para o shopping do que trazê-lo para a escola dominical, o que você está plantando no coração dele? O que você está plantando? O templo dele, a adoração dele, é o quê? Consumo. E não é à toa que há inúmeros estudos, eu estudo isso, que a maioria dos shoppings tem um formato de templo. E você entra neles, você não quer sair. Então, é o templo do consumo. Quantos pais hoje, eles preferem deixar os filhos hoje lá em casa, dormindo, descansando. Por quê? Porque eles se desgastaram a semana inteira. Na escola, no judô, na aula de línguas, em outras coisitas mais. Né? Ah, não, ele está cansado. Ok, não tem problema nenhum, isso não é pecado. Mas o que está sendo plantado no coração dele? Você é o centro. Descansa, meu filho. Né? Aí amanhã o menino vai para a universidade, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Alguns dizem, como me disseram outro dia, um pai disse, o filho foi para a universidade e depois ele disse, não, eu sou agnóstico. Eu não acredito em nada disso, eu sou ateu. E o pai morre do coração. É a apostasia dos últimos tempos e um desleixo espiritual dos pais, né? Os pais não discipulam os filhos, né? Não plantam no coração deles o temor ao Senhor, o compromisso com Deus. Né? Então, gente, é para abrir os olhos, né? É para abrir os olhos, colocar a barba de molho, como diz o ditado popular, né? A batalha ela é muito mais intensa do que nós imaginamos. Né? E nós estamos criando os nossos filhos para Deus? Na maioria das vezes, não, sejamos honestos. Nós estamos criando os nossos filhos para a cultura, para o mundo, para ganhar o mundo, para se autoafirmarem profissionalmente, financeiramente, que são coisas boas que eu fiz com os meus filhos, dei-lhes todas as oportunidades, mas também tive a preocupação, e juntamente com a Márcia, de ensinar-lhes o caminho de Deus, o temor ao Senhor, a palavra de Deus. Né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Não é à toa que aqui para nós o nosso desafio hoje é a próxima geração. As próximas gerações. Né? Se eu passar os olhos aqui muito rapidamente, nós podemos agradecer a Deus assim de joelhos, porque eu estou vendo uma quantidade enorme de jovens aqui na galeria, graças a Deus, mas poderia ter muito mais. Cadê os jovens casais? Cadê as crianças? Né? Cadê os jovens? Onde é que estão? Os adolescentes, né? Alguns estão na sala deles lá, mas outros estão em casa. Estão dormindo, estão descansando, porque tiveram uma semana extenuante. E tiveram mesmo. E nós nos assustamos com Israel, porque os israelitas chegaram numa apostasia tão grande
que eles sacrificavam os filhos dele para Moloque. E nós estamos sacrificando os nossos filhos para Mamon. Estamos sacrificando os nossos filhos para a cultura. E não estamos criando-os para Deus e para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que você entende desse versículo aqui? Pode deixar o versículo projetado aí, por favor? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele não tem entendimento e discernimento das coisas espirituais, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é o homem natural? É o homem, na sua razão, nas suas concepções naturais, natural num contraste com o espiritual. É um homem que ele está vivo para trabalhar, comer, beber, dormir, fazer sexo, criar filhos, tudo numa perspectiva natural. É o homem que não tem essa percepção espiritual, da vida espiritual, da dimensão espiritual, do sobrenatural. Ele não tem essa percepção sobrenatural. Para ele, tudo se resume ao natural, né? Se eu conseguisse fazer uma linha divisória imaginária, o natural é desse céu para baixo, o sobrenatural é para cima, é o transcendente. Então, esse homem natural, ele vive só dessa linha para baixo. Ele não consegue ter uma percepção transcendente de Deus, das realidades divinas, das realidades sobrenaturais. É o homem natural. E muita gente que é religiosa e que está na igreja, ele só vive nessa dimensão natural, nessa dimensão aqui terrena. Ele não tem uma perspectiva transcendente, sobrenatural, né, daí para cima. E como é que a gente percebe isso? Um dia, o profeta Eliseu, homem de Deus, estava dormindo. E o Geazi, o discípulo dele, acordou mais cedo, abriu a porta da casa. Quando ele olhou para fora, tinha um exército, cavalos, cavaleiros, cercando a casa. Aquele exército visível, concreto, veio para prender o profeta, porque o profeta ele tinha revelações de Deus, de tudo que aquele governo inimigo, que aquele exército inimigo ia fazer. Aí o rei mandou prender o profeta. Vão lá e extermina o profeta, porque ele é o problema. E o Geazi levanta e dá de cara com aquele exército. Volta correndo, sacode o profeta, acorda o profeta, que nós agora estamos perdidos. O exército Ciro chegou aqui para acabar conosco. O profeta fez o quê? Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos
espirituais de Geazi, que era natural, e que só enxergava o exército terreno, só enxergava a guerra terrena, quando os olhos espirituais dele foram abertos, ele quase caiu para trás. Havia um exército de anjos, carros e cavaleiros de fogo que circundavam aquele exército terreno e aquele exército visível. Amém? Então, nós somos chamados em Deus, por meio de Jesus, a viver esse relacionamento com Deus. Essa vida com Deus, essa vida sobrenatural, dessas realidades espirituais e sobrenaturais. Querem ver outra história? Um dia, Jesus estava já em casa à noite, bateram-lhe a porta, e chega até ele um dos principais, uma das autoridades principais religiosas do mundo judaico daquela época. E aquele homem instruído religiosamente, nos estudos da época, sabia ler, sabia escrever, instruído culturalmente, bate à porta de Jesus e diz assim: alguém para fazer os sinais que você faz, só é possível se Deus estiver com ele. Porque Jesus era muito criticado. E o Nicodemos, sendo um dos principais dos povos, só vem visitar Jesus à noite porque ele não queria ser visto junto com Jesus, por causa das críticas que Jesus recebia. Você procede de Deus, Jesus, porque para fazer as coisas que fazes, é somente se Deus estiver contigo. E o que Jesus responde para ele? Em verdade te digo, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode enxergar, você não pode perceber o reino de Deus. Não pode participar do reino de Deus, né? E às vezes a gente pensa no reino de Deus, é só aquele reino pós-morte. Não. Se você não nascer de novo, você não começa hoje a participar do reino de Deus, das coisas de Deus, das percepções do reino de Deus, das coisas sobrenaturais de Deus, da vida de Deus. É hoje, é agora, Nicodemos. Como é que alguém pode nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Rapaz, mas você é um príncipe. Você é um escriba instruído nas coisas de Deus e não consegue entender espiritualmente o que eu estou te falando? É duro, gente. Ser cego espiritualmente, não enxergar espiritualmente as coisas de Deus. É duro. E aí Paulo está dizendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que eu coloquei aqui, as Escrituras e o Espírito Santo. Porque uma das coisas mais difíceis para a gente entender, para o crente entender, é que a leitura da Bíblia não é um exercício intelectual, mas espiritual. Ela é lida racionalmente, óbvio, com racionalidade, usamos a luz da razão para ler e compreender, mas é preciso que isso vá além do intelecto, é um exercício primordialmente espiritual. A palavra que eu vos digo, elas são espírito e vida. Ontem à noite, na conferência, ouvindo o pregador, ele pregando sobre quando Paulo está em Atenas. Atenas já tinha sido e ainda era, vamos colocar assim, o berço da cultura ocidental. Ainda hoje se diz, né, que o mundo pensa como os gregos e governa como os romanos. Ou seja, tão grande é a influência do pensamento grego
sobre o mundo ocidental, tão grande a influência romana no direito, na política, no governo, na forma de governar. E Paulo está exatamente em Atenas, que é o berço intelectual do mundo ocidental naquela época. E Paulo fica impressionado que eles estão iluminados na razão e tão cegos espiritualmente. Tão religiosos e tão desconhecedores de Deus. Um panteão grego de milhares de deuses e de ídolos. E tratavam Deus como um Deus desconhecido. Eu achei interessante, ele dizendo, não tinha percebido isso ainda, e quando ele falou, eu achei interessante, que os deuses gregos, da mitologia grega, eles eram raivosos. E interessante, todas as vezes que você lê a respeito dos deuses gregos, da mitologia grega, do panteão grego, realmente eles são malignos, eles são odiosos, raivosos, cheios de raiva, né? Aquele conflito com o ser humano. E eles, com medo de deixar algum Deus de fora, eles constroem um altar para o Deus desconhecido, né? Porventura, se nós estivermos esquecendo de algum, está aqui na conta do Deus desconhecido. E Paulo pega aquela deixa para dizer, o Deus que vocês desconhecem é o único Deus verdadeiro. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender as Escrituras. O mesmo Espírito que inspirou, e vimos isso domingo de manhã, o mesmo Espírito que inspirou é o Espírito que ilumina. Ilumina o entendimento, ilumina a compreensão, para você entender espiritualmente as verdades espirituais das Sagradas Escrituras, né? Aqui em Efésios 1, 17 e 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. A nossa vida espiritual, ela tem dois desafios. O primeiro deles é ler, iluminados pelo Espírito Santo, os olhos do coração iluminados, perceber espiritualmente, ser alimentado espiritualmente e viver e praticar. São dois desafios. Eu conheço gente que lê a Bíblia em grego, conheço gente que lê a Bíblia em hebraico. Maravilha. Em grego eu arranho, mas em hebraico Deus me livre. Mas o impressionante é que elas leem, mas não leem com os olhos do coração. Elas leem, mas não leem com iluminação do Espírito Santo. E, portanto, não chegam ao conhecimento da verdade. E alguns até leem, entendem, compreendem, mas não conseguem praticar. É incrível isso, né? Jesus lava os pés dos discípulos, termina todo aquele processo simbólico e pergunta para eles, vocês entenderam o que eu vos fiz? O que vocês acham? Evangelho de João, capítulo 13, a última noite de Jesus com os discípulos, a noite da ceia, da última ceia ali, junto com os discípulos, Jesus pega a toalha de escravo, lava os pés dos discípulos e pergunta, vocês entenderam o que eu vos fiz? O que vocês acham? Entenderam ou não? Hã? Não é pegadinha não, pode responder tranquilo. Claro que entenderam. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. E eu estou lavando os pés de vocês. O que isso significa? Vocês entendem? Bem-aventurados sois se fizerdes o mesmo.
Não basta compreender, tem que praticar. Tem que vivenciar. Aí, gente, aí é só pelo poder do Espírito Santo. As minhas grandes batalhas espirituais, elas não são externas, elas são internas, é com o meu coração. É curvar o meu coração aquilo que o Espírito Santo me revelou da palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, sabendo disso tudo, entendendo tudo isso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma da criatura, e na condição de criatura foi o mais humilhado de todos os homens. Entende isso, Jesus aparecido? Graças a Deus, Senhor, entendo. Agora você vive, consegue viver a mesma coisa? Aí é outra história, Senhor, aí é muita lágrima, aí é muito joelho e até jejum para poder vivenciar isso. Suportai-vos uns aos outros, considerai os outros superiores a si mesmo, carregai os fardos uns dos outros. Quem é que não entende isso? Entendo, Senhor. Agora você vive, pratica, aí é outra história, Senhor. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito que inspira é também o Espírito que revela. O Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras é também o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento e a nossa compreensão das Sagradas Escrituras. E aí eu fico, já falei para vocês, eu fico lendo os evangelhos, fico lendo as cartas, né? Quando eu leio as cartas de Paulo, as cartas de João, eu falo, meu Deus do céu, como que o Senhor deu tanto para esses homens, como que eles compreenderam tanto as verdades do Senhor, e eu estou aqui, né, numa gota d'água no oceano. Ao nos aproximarmos da Bíblia, a palavra de Deus, precisamos fazer isso com santo temor, humildade de coração, pedindo a Deus que fale conosco através dela, pela iluminação do Espírito Santo. A pessoa lê uma página e já está morrendo de sono, né? Diz que não tem sonífero melhor do que a leitura da Bíblia, né? Começa a ler, começa a bocejar, e já cai na cama, já dormindo, e vai orar, e começa a orar, obrigado, Senhor, pela refeição. Senhor, não é a refeição, é pelo, não é? Ou seja, falta o santo temor para aprender as verdades que Deus tem para nós. Verdades maravilhosas, queridos, extraordinárias, que fundamentam e que sustentam a vida. Ao nos aproximarmos da Bíblia, a palavra de Deus, precisamos fazer isso com santo temor, humildade de coração, pedindo a Deus que fale conosco através dela pela iluminação do Espírito Santo. O homem natural não pode compreender as verdades espirituais reveladas na Bíblia Sagrada. Por isso, precisa da ajuda do Espírito de Deus. Eu, as Escrituras e o Espírito Santo. Esses dias foi legal, a Acla, né, a menina aqui, coordenadora do seminário, sabendo que nós ministramos aqui o semestre passado nos Salmos, ela me deu esse livro. Salmos. O que eu achei interessante? Que é o livro dos Salmos, mas ao lado de cada salmo vem uma página em branco do lado. Estão vendo? Dá para ver daí? Desse lado aqui está o salmo. Do lado aqui vem a página em branco.
Então, aqui estão as minhas anotações. Eu leio o texto, está aqui, Salmo 6. Anotei aqui, na forma de um diário. Salmo 6, dia 20 de setembro, às 3h46 da manhã. Até quando? Tempo. Até quando, Senhor? Até quando? Ele pergunta isso 2 vezes para Deus. Senhor, até quando eu tenho que aguentar? Qual é o limite do tempo que eu tenho que esperar? Até é preposição de tempo, quando é advérbio de tempo. Isso é uma interrogação sobre o limite ou duração temporal de uma ação ou de uma situação. Volta-te, Senhor. Livra-me. Salva-me. Eu estou exausto. De tanto chorar inunda a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tanta tristeza. Até quando, Senhor? Aí anotei aqui, a angústia e o medo é um fenômeno da natureza humana em todos os tempos. Angústia e medo não é apenas do tempo presente, não é do presente século. O salmista está dizendo que ele está angustiado, assustado e amedrontado. Em todos os tempos e não apenas na modernidade. Exaustão, choro, lágrimas. Não há descrição melhor do que essa. Para o homem, para o ser humano desse tempo. Um homem exausto, um homem angustiado, oprimido, deprimido. Por isso eu gosto tanto dessa canção também, essa que nós cantamos por último aqui. Clame a Jesus, na opressão, na depressão, andando pelas ruas da cidade, clame. Então, à medida que você vai lendo, você vai anotando aqui o que Deus vai falando com você. Isso alimenta a gente espiritualmente e nos sustenta espiritualmente. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos sustentar, de nos alimentar espiritualmente. A Bíblia transforma e renova a nossa mente. A leitura persistente e recorrente da Bíblia Sagrada tem o poder de transformar a nossa mente. Vou ler de novo. A leitura persistente e recorrente da Bíblia Sagrada tem o poder de transformar a nossa mente e de formar a nossa cosmovisão. Leia a Bíblia. Oi? Disciplina espiritual. Leia a Bíblia, leia. Quanto mais você lê, mais ela vai operar, mais ela vai agir na nossa mente, que é uma massa que recebe moldes, né? Sim. Rebeca? Estou te ouvindo. Sim. A respeito do que o Senhor tem feito na minha vida. E, de um tempo para cá, eu tenho levantado todos os dias, não para vanglória, mas para buscar o Senhor todo dia às 6h e buscar a palavra. E o Senhor tem transformado muito a minha vida. Em maio, no Dia das Mães, o Senhor falou para me falar isso hoje. A hora que eu abri os olhos, o Senhor falou, faz um lava-pés na sua sogra hoje. Eu falei, pai? Ele falou, faz um lava-pés. Eu falei, amém, vou fazer. Então, nós almoçamos lá em casa, organizamos tudo. Depois que terminou o almoço, eu fui preparar o lava-pés, sem ninguém saber nada.
E, para quem não sabe, os meus sogros não são crentes, nem meu esposo. E eu puxei a cadeira, coloquei no centro da sala, trouxe a bacia, falei, sogra, senta aqui. Aí ela, o que você vai fazer? Eu falei, senta aqui. E abaixei, fiz o lava-pés nela e falei, sogra, eu preciso te pedir perdão. Porque eu não te honrei como matriarca da minha casa. Porque eu não deixei você participar da vida da minha família e da vida das minhas filhas. Então, eu quero te pedir perdão. E eu quero que você me aceite como uma filha sua. E ali nós nos abraçamos, ela me pediu perdão. E daquele dia, o Senhor transformou e tem transformado o meu relacionamento com a minha família. Glória a Deus. Rebeca. E o Senhor tem movido, não no meu falar, mas no meu agir, dentro da minha casa. E mostrado para eles que a busca tem que ser incessante diante de Deus. Amém. E até no junho, ele virou para mim esses dias e falou, amor, eu tenho uma vontade de aprender para poder ajudar outros homens, outras pessoas. Eu falei, então o Senhor tem transformado. E eu sei que muito Ele ainda vai te fazer. Mas foi o dia que eu decidi que eu precisava buscar na palavra Amém. essa transformação. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Rebeca. É isso, a palavra faz isso, né, irmãos? Ela transforma a nossa vida. E pedir perdão é uma das coisas mais difíceis. E que lindo, Rebeca. O ato simbólico, mas principalmente essa ação do coração. Para mim foi muito marcante, né? Você dizer, olha, me perdoe por não ter permitido a senhora participar aqui da vivência familiar. Que lindo. Nós somos muito preconceituosos, né? Criamos as nossas redomas, afastamos os outros, né? E Deus vai te dar uma graça que você vai desfrutar agora de uma mãe, né? É o Senhor, irmãos, que faz essas coisas. Glória a Deus, né? A Bíblia, ela tem esse poder de moldar a nossa mente. Quando lemos a Bíblia Sagrada, a nossa mente é transformada e moldada segundo a vontade de Deus. Os antigos diziam que a leitura da Bíblia tinha o poder de nos afastar do pecado. Moody escreveu na capa da sua Bíblia o seguinte, ele escreveu na capa da Bíblia dele, este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Quem lê a Bíblia Sagrada, quem permite que ela molde a sua mente, o seu coração, é afastado do pecado. Esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. À medida que nos aproximamos da Bíblia, nos afastamos do pecado. Esse é um fato. A leitura da Bíblia nos aproxima de Deus e de sua vontade. Ela alimenta-nos espiritualmente. Fortalece-nos no Senhor e na sua vontade. A vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras é um todo que forma a nossa percepção de mundo. Então, ela instrui, nos aproxima, nos alimenta e nos fortalece, segundo a vontade de Deus. Amém? Temos participações, Arnaldo, tranquilo? Ok, meus irmãos? Lá no pequeno grupo eu coloquei algumas perguntas para reflexão que vocês vão discutir lá no pequeno grupo, né? Tem a lição que vocês leem, estão ouvindo aqui, depois lá no pequeno grupo. A primeira questão, a sua mente, seus pensamentos e motivações são moldados pela palavra de Deus? De acordo com a pergunta acima, só temos duas possibilidades. Agimos e reagimos de acordo com a Bíblia Sagrada ou de acordo com a cultura que nos cerca. Aí, troca ideia sobre isso lá.
Por que precisamos do Espírito Santo para entender a Bíblia Sagrada? Como será a minha relação com a Bíblia Sagrada depois de hoje, em termos de leitura e meditação? Quero ler aqui para vocês, muito rapidamente, ainda dentro do nosso horário. A semelhança do Renato e da Andressa, a nossa igreja apoia um casal jovem. Eles são do Rio de Janeiro. Esse moço tem uma formação extraordinária em engenharia, se não me falha a memória, engenharia química. E o Deus o chamou e ele foi para um país islâmico para poder anunciar o Evangelho de Jesus. Ele, a esposa e 3 crianças lindas, uma família inteira que sai do seu país e que vai para outro para anunciar o Evangelho. Bom dia, irmãos. A esposa missionária mandando a carta, e essa carta ela enviou diretamente para mim e também para o nosso Ministério de Missões. Bom dia, irmãos. Gostaria de passar uma pequena atualização sobre a família do Armando e da Nina, para que vocês se lembrem deles nas suas orações. É uma família que eles estão discipulando. O Armando está tendo uma luta muito grande. Para ele está claro que Jesus não diz ser somente um profeta. Mas ele não consegue se render ao fato de que Jesus é o Verbo, que é Deus e se tornou homem. No nosso último encontro, ele disse mais ou menos o seguinte: eu estou cada vez mais confuso. Antes tudo fazia sentido, mas agora, depois de ter estudado o Antigo Testamento e o Evangelho de João, nada faz mais sentido para mim. Eu reconheço que há algo de especial na sua fé e que o ensino de Jesus é muito superior a tudo que eu já vi antes. Mas Deus, numa hora Jesus diz que ele foi enviado por Deus, que ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, que ele não sabe nem o dia nem a hora que ele vai voltar, que só o Pai sabe. Mas em outros momentos ele parece realmente estar afirmando que é mais do que um simples homem. Ele está mentindo, então? O Armando parecia bem abalado enquanto se abria para mim. Eu conversei com um amigo que trabalha na mesma escola que o Armando. Esse amigo diz que ele todos os dias faz um monte de perguntas para um dos professores que é cristão, do tipo: por que no Antigo Testamento Deus fala diretamente, assim diz o Senhor, mas no Novo Testamento Jesus é quem fala, em verdade eu vos digo. Enquanto isso, a esposa dele, a Nina, também tem estudado a Bíblia com a Lídia. Ela tem amado as novas descobertas no Antigo Testamento. Tem demonstrado muita alegria mesmo. Ela começou a ensinar 30 mulheres vizinhas a ler e escrever. E disse que o seu objetivo mais tarde é ensinar a palavra de Deus para essas mulheres. Mas ela primeiro quer ter a certeza de que está aprendendo tudo direitinho, e ela já compartilha corajosamente alguns textos bíblicos. Temos já percebido alguma transformação na vida dela e do Armando também. Na última quinta-feira, para fechar o estudo bíblico com o Armando, eu orei com ele, olha só, eu orei com ele pedindo ao Senhor para se revelar a ele, para que Jesus mostrasse quem ele realmente é, e que quando isso acontecesse, que o Armando se rendesse totalmente a ele. Vocês poderiam se unir a nós nessa oração? Olha que batalha espiritual, gente. Para nós que nascemos numa cultura cristã, que estamos carecas, né, de saber que Jesus é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, espero que você saiba disso, mas numa cultura islâmica, para isso quebrar conceitos, paradigmas e entrar na mente,
É só Jesus, é só o poder do Espírito Santo.